Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao iniciarmos a Quaresma, a quarta-feira de cinzas, celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. E o primeiro domingo da Quaresma, a lição da Sagrada Escritura nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto, que acabamos de ouvir. O Senhor quis ser tentado. Ele livremente quis ser tentado para nos dar o modelo, o modo, o exemplo de como devemos reagir às tentações. Os santos, nossos irmãos, nos ensinam a exaustão de que todo aquele que foi batizado e procura viver a fé cristã, esse sofre diariamente o ataque da tentação vinda de 3 lugares ou modos: do demônio, do mundo e da carne. E muitos cristãos que não conhecem a sua própria fé pensam que tentação seja pecado. Tentação não é pecado. Consentir com a tentação é o pecado. E quais são as tentações que são dirigidas a nós pelo demônio, que nada mais quer que a raça humana, o gênero humano se perca e perca o céu e a vida eterna? São basicamente essas 3 mesmas tentações que o Senhor sofreu no deserto. A tentação da fome e o desordenamento que a fome causa em nós. Aqui, simbolizado no pão e na comida, estão todas aquelas fomes que o ser humano tem. Todas aquelas fomes, não só fome de pão, não só fome de alimento, mas a fome do poder, a fome da grandeza, a fome de querer parecer o que não é, a fome e o vazio de Deus. E então a pessoa desordenada não procura Deus, procura coisas no mundo para se alimentar. O dinheiro, o poder, a droga, o sexo e tantas outras coisas. Ele procura se narcotizar como um drogado, se embriagar como um bêbado das coisas do mundo para matar a fome, este vazio que tem de Deus. É sintomático que as pessoas mais barulhentas, mais faladoras e também as que não conseguem fazer esta caminhada a que nós somos chamados na Quaresma, caminhada para dentro do nosso deserto interior, elas estão sempre em barulho, sempre em intriga, sempre com a música alta, sempre com a televisão ligada. Elas não conseguem ficar em silêncio, porque se ficarem em silêncio, vão ter que ouvir a sua consciência, na qual Deus nos fala. E então alguns procuram na droga, no sexo, na bebida, na música, em qualquer barulho, na festa, procuram ocultar a voz de Deus e a voz da sua consciência com o barulho. São aquelas pessoas também que, embora não busquem a bebida, nem a droga, nem o barulho, não conseguem fazer silêncio. Desde o início da manhã até a última hora da noite, aquela língua bate como um rabo de uma serpente. E quem muito fala, boa coisa não fala. A primeira tentação do Senhor, portanto, é
a tentação do achar que tem direito diante de Deus. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Porque eu sou filho de Deus, então nada de mal vai me acontecer. Nem a doença vai chegar na minha vida, na minha casa. Nem a fome, nem a miséria. E eu exijo que Deus me dê tudo, a hora que eu quiser. Esta é a grande tentação dos nossos dias, especialmente nos ambientes religiosos, em que tantos falsos pregadores pregam uma teologia da prosperidade, uma teologia da vitória. E isto é tentação do demônio, é insídia do demônio. Nós que somos filhos de Deus, sim, pelo batismo, e somos filhos de Deus por misericórdia de Deus, não por direito. Nenhum de nós tem direito, ou tinha algum direito de ser filho de Deus. Nós que somos filhos de Deus por exclusiva misericórdia dele, nós não temos direito a qualquer coisa que possa saciar a nossa fome de Deus. Quando o próprio Deus se deu inteiramente a nós, o que mais nós queremos pedir ou exigir dele? É a tentação dos chamados direitos. Eu tenho direito. A segunda tentação da riqueza, do poder, da presunção de que pode governar, mandar e ordenar e fazer tudo segundo a sua vontade. E ai de quem não me obedeça, e ai de quem não faz como eu quero. E então, este, já tentado e tomado pelo demônio, abre sua língua em maldade contra todos aqueles que não lhe fizeram as vontades. Aquele que pensa que é um rei e o único rei do mundo. Nós podemos ver isto também no nosso dia a dia, quando olhamos como as pessoas, cristãos e não cristãos, o mais vergonhoso é que muitos são cristãos, como se comportam na sociedade, o modo como andam nas ruas, o modo como dirigem seus carros, o modo como exibem os seus troféus e as suas riquezas, o modo como chegam nos lugares exigindo serem atendidos. São pessoas que estão no mundo a passeio. Não vieram ao mundo para servir, mas para serem servidos. Que Deus nos livre dessa tentação tão grave, de achar que os outros devem ser meus servidores e eu o único servido por todos. O demônio, astuto, usa da palavra de Deus para confrontar o Senhor. Em todo momento, ele está citando a palavra de Deus. E o Senhor não dialoga, não bate papo com o demônio, não fica de conversinha fiada. O Senhor é curto e grosso e responde com a mesma escritura, em uma sentença, uma frase simples, para nos ensinar que com o diabo não se dialoga, que com o diabo nós não podemos ter concessão, que com o diabo não se deve abrir brechas, porque ele vai entrar e vai manipular a palavra de Deus para nos mostrar que aquilo que conhecemos como pecado já não é bem assim. Os tempos são diferentes, as coisas mudaram. Isto era coisa do passado. O diabo gosta muito de soprar isso. Já não é mais assim. A igreja ensina isto, mas não é bem assim. Tu pode ser cristão ao teu modo, não precisa ouvir a igreja, não precisa ouvir os apóstolos.
Tu pode viver ao teu modo, tu pode achar desculpas para ti, para não cumprir o preceito do domingo. Por que não? Hoje é uma dorzinha no calcanhar, amanhã é uma dorzinha de cabeça, amanhã é uma unha que dói, amanhã é o cansaço do sábado à noite, porque recebeu visitas ou festejou até a última hora. Amanhã, quem sabe eu não posso sair porque chegou visita. Desde as 6 da manhã já está com o olho na janela esperando chegar visita para não ter que ir à igreja. Amanhã eu não estou bem no estômago e começam as concessões. Ah, mas eu vou olhar a missa pela TV. Não cumpre o preceito. Ah, mas eu vou ir lá na celebração da palavra. Não cumpre o preceito. Ah, mas o Covid ainda está por aí. Não cumpre o preceito. Porque todos esses estão sarandeando, balançando as crinas e as ancas ainda nos supermercados, nas farmácias, nas praças, mas na igreja ainda não reencontraram o caminho. Porque o diabo soprou para eles e até engambelou a muitos padres e bispos de que o culto a Deus, a adoração a Deus, pedida e ordenada pelo Senhor Jesus em comunidade, pelo menos no domingo, é essencial para a nossa vida espiritual. O diabo é astuto, ele é matreiro. Ele atacou durante este tempo de pandemia 2 polos muito importantes: a igreja, para cessar o culto a Deus, e as escolas, para que as crianças emburreçam cada vez mais em casa, olhando asneiras na televisão. O diabo é esperto, ele sabe onde tocar a flauta dele e sabe aqueles que vão ouvir. Portanto, com o diabo não se dialoga, com o diabo não se dá concessão. E ele faz esta última tentação desses 40 dias de jejum do Senhor: se tu és filho de Deus, atira-te daqui de cima, porque Deus vai ordenar que mal algum te aconteça, porque tu é filho dele. E então o Senhor responde: não tentarás o Senhor Deus, não tentarás, não exigirás do Senhor. Que diz o evangelista ao final? O diabo, derrotado, afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Que tempo oportuno é este? Lá na quinta-feira santa, quando o Senhor, após ter explicado tudo, após ter instituído a Eucaristia, após ter instituído a sua igreja, após ter dado todo o poder aos seus discípulos, após ter dito que eles deveriam continuar a sua obra, ao primeiro sinal da perseguição, todos o abandonam. Todos abandonam o Senhor. E então o demônio novamente vem para tentá-lo, para dizer: tu és apenas um homem, por que tu vai dar a vida por esta gente que não te ama? Também na nossa vida, a exemplo da tentação do Senhor, há um tempo oportuno para o diabo, que nós chamamos a hora da nossa morte. Não é que o diabo vai nos tentar apenas na hora da nossa morte, mas ele tenta durante toda a vida, tenta aqueles e somente aqueles que não andam com ele. Aqueles que já andam com ele, já pertencem a ele. E, portanto, a estes ele não precisa tentar. Ele tenta aqueles que querem viver um caminho de santidade e que querem amar a Deus sobre todas as coisas. A estes ele atenta dia e noite, oferecendo tudo aquilo que ele pode oferecer, inclusive os bens deste mundo, do qual ele é dono, como ele mesmo disse. Os bens e poder deste mundo pertencem a ele. E notem, quanto pregador nos dias de hoje pregando vitória e conquista de bens e poder. O que são, senão, emissários do demônio?
Desconfiem, caríssimos irmãos, de todo aquele que prega uma vida fácil neste mundo, uma vida regalada, porque o Senhor diz que quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Quem quer ser meu discípulo, saiba que assim como o mundo me perseguiu, também vos perseguirá. E no entanto nós vemos cristãos de braços dados com o mundo, com o poder, com o dinheiro, com a fama, com a riqueza, e o demônio sopra para eles as desculpas mais esfarrapadas. Quanto sacerdote, padre, nos dias de hoje, que já se perdeu na riqueza, no poder e na fama, e diz: não, mas eu faço isso pela evangelização. Mentira do demônio. Mentira do demônio. Nós vivemos então numa época em que o nosso conhecimento das coisas de Deus está tão obscurecido que nós não percebemos. E então por isso devemos invocar diariamente aquele que pode nos iluminar, aquele que foi dado pelo Senhor como nosso iluminador, o Divino Espírito Santo. Notemos a primeira leitura do capítulo 26 do livro de Deuteronômio, como é que Moisés prescreve ao povo para entregar as suas oferendas na casa de Deus. Eu sou filho de estrangeiros, eu fui tirado do Egito, eu fui escravo. O Senhor nos libertou, me libertou com um braço estendido e mão poderosa, nos deu esta terra maravilhosa, e agora eu trago aqui os primeiros frutos da terra, que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, te inclinarás em adoração diante dele. Notem, este mandamento de Moisés para os nossos dias, o que quer dizer? Que todo aquele que se aproxima de Deus com seus dons e serviços, que veio para dar e servir, deve se aproximar com a máxima humildade. Quantos que até mesmo na igreja, já tocados pela tentação do demônio, repetem exaustivamente: eu muito fiz por esta paróquia. Cadê a humildade? Morreu tudo o que fez. Lá naquele movimento, naquela pastoral, naquela paróquia, naquela comunidade, se não sou eu, nada funciona. Todos dependem de mim. É esta atitude que se serve a Deus e serve ao próximo? Morreu tudo, perdeu todo o sentido daquilo que fez, porque não houve a humildade de saber que tudo aquilo de bom que fazemos, tudo aquilo de bom que podemos fazer para Deus e para o próximo, é movimento do Espírito Santo em nós, porque nós somos capazes, como seres humanos, descendentes de Adão e Eva, de fazer as piores coisas possíveis se não estamos na graça de Deus. E alguém pode dizer: mas eu jamais roubaria, mataria, estupraria. Ah, não, então tu não te conhece. Fica sem a graça de Deus para ver. Tu pode fazer pior que o pior dos homens, qualquer um de nós. Então tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo de bom que apresentamos diante do Senhor, deve ser feito com este espírito de humildade, esse espírito de reconhecimento do nosso nada, e que o que fazemos é movido pelo Divino Espírito Santo. Carta de São Paulo aos Romanos nos recorda isto. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento, ou como diz o Senhor, nem só de pão, nem só das coisas do mundo vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É este o verdadeiro alimento.
esta palavra de fé que nós pregamos. E então São Paulo diz, não basta conhecer, eu estou aqui colocando em linguagem atualizada e simples, não basta conhecer a Bíblia de cabo a rabo, o diabo também o conhece. Não basta andar com a Bíblia embaixo do sovaco e dizer que crê em Deus. Eu devo conhecer a palavra de Deus. E para conhecer, primeiro passo, a leitura. Depois, a ruminação da palavra de Deus. Ruminar, como Deus diz ao profeta. Tu deves ruminar a minha palavra, como a vaca, que mastiga, 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 até tirar o máximo. E então a palavra de Deus vai penetrar a nossa vida. E então, diante das tentações do diabo, da carne e do mundo, nós vamos saber que resposta devemos dar. E então, diz o apóstolo Paulo, não basta crer com o coração. Não basta. Tem que se confessar a fé com a boca. O que significa aqui confessar a fé com a boca? Também não é da boca para fora. Significa aqui dois momentos. Primeiro, crer no coração, ou seja, crer lá no seu íntimo, com todo o seu ser. Confessar com a boca, ou seja, com todo o meu exterior, eu tenho que dar mostras que eu creio. E dar mostra que creio não é repetir com a boca o credo após o sermão do padre. É viver como se crê. Alguém pode dizer, mas isso é muito fácil. Ah, é? Então me ensine. Não é nada fácil. Não é nada fácil dizer lá que no meu coração eu creio em Deus, que eu aceitei Jesus e tantas outras fórmulas bonitas. Mas se na minha vida não há essa transformação, é tudo conversa fiada. Se eu ainda não esperei para me confrontar, para deixar que a palavra de Deus me confronte, a palavra de Deus não me confronta e eu não me deixo confrontar pela palavra de Deus, eu posso ser o mais praticante dos fiéis, o melhor sacerdote, o melhor bispo e o melhor papa, mas o pior de todos os cristãos. Porque com minha vida estarei dando contra-testemunho e vivendo uma farsa. Por isso, a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Este crer então envolve duas coisas: crer com todo o seu ser, simbolizado aqui com o coração, confessar com sua boca, ou seja, com seus atos, viver esta generosidade que o Senhor derrama sobre nós, sendo generosos. E então, diz o apóstolo, lá naquele tremendo dia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aquele que foi apenas batizado e vive de qualquer forma, vai invocar o nome do Senhor e não será salvo. Porque não confessou, não creu com o coração e não confessou com a boca, viveu uma vida de faz de conta, viveu como os milhares de milhões que nós temos no Brasil, que são cristãos do IBGE, viveu de qualquer forma. Esta é a tentação muito forte dos nossos dias, muito forte, de que nós podemos viver a fé ao meu modo, do meu jeito, como eu quero. Ora, se fosse para ser assim, Jesus não teria fundado sua única igreja, não teria deixado os apóstolos para nos ensinarem, não teria deixado a sucessão apostólica. Cada um vive do jeito que quiser, basta dizer que crê em Jesus. E aí nós vemos as loucuras que há no mundo, travestidas de nome de cristãos. Esta é a grande tentação dos nossos dias. Aqueles que creem que igreja é lugar de consolo. Não, igreja é lugar de confronto. É de confronto. É de deixar que o Espírito Santo nos bata para desinfestar toda a bicharada que está dentro de nós, para fazer a purificação, para progredir na santidade.
É isso que queremos pedir ao Senhor. O Senhor já nos deixou este remédio com o seu exemplo que hoje ouvimos no Evangelho. Mas o Senhor também, a pedido dos apóstolos, nos ensinou uma única oração. E nesta oração diz: não nos deixeis cair em tentação. O texto diz assim: não nos tentarás. Ou seja, Senhor, por favor, não nos tente, não nos ponha à prova, porque se nos puser à prova nós vamos cair sem a tua graça. Então, que o Senhor não nos deixe cair em tentação e livra-nos do maligno. É o que o Pai Nosso diz: livra-nos do maligno. Esta caminhada que estamos já no primeiro domingo, abrindo a primeira semana da Quaresma, queremos fazer, Senhor, em Tua presença, recolhendo-nos ao nosso deserto interior, procurando viver como a Mãe Igreja nos manda, em sobriedade todo este período, para bem celebrarmos a Páscoa do Senhor. Que o Senhor assim nos alcance essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,